Salve família encanando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o título fala, o título desse vídeo, que é proibido exame de ultrassom para saber a identidade do bebê. Porém, meus nobres irmãos, isso aqui se trata de uma fake news. E eu já digo de antemão, ao invés de dizer a matéria e deixar para revelar isso lá no final, porque eu respeito muito cada inscrito que faz parte desse canal e aquela pessoa que por acaso topa com um vídeo desse, que ainda não está desperto, eu não quero de forma alguma ganhar a inscrição da pessoa fazendo sensacionalismo. Então de antemão já digo que essa notícia é falsa. Aí a pessoa pergunta, mas se é falsa, então por que você está falando? Porque infelizmente muitas pessoas, inclusive irmãos aqui do canal, acharam que é verdade. Eu já caí em algumas fake news, principalmente quando eu sigo dicas, e não confiro. Quando é os inscritos mais antigos, que já são acostumados a mandar muitas e muitas dicas, às vezes a gente acaba pela pressa, não conferindo. E quando eu fiz isso, algumas vezes eu já também quebrei a cara. Então nesse caso, meus irmãos, a matéria ganha credibilidade porque ela está no R7. O R7, que é da Record, é um portal de informação com grande credibilidade, porém, se você prestar atenção, ele está na área de entretenimento e não de notícia. Inclusive, você observando melhor, meus irmãos, tem dizendo o seguinte, logo aqui em cima, melhor não ler. Crônicas fictícias que mais parecem verdade. Mais embaixo também eles confirmam que é uma brincadeira, melhor não ler, do R7, 27 de 8 de 2021. No final da matéria também está escrito, esta crônica é uma ficção, mas poderia não ser. E é aí que começa a brincadeira, é aí que você precisa prestar atenção. A matéria fake diz o seguinte, laboratórios de todos os países se reuniram contra a medida que proíbe exames de ultrassonografia em gestantes com o objetivo de descobrir a identidade do bebê. Mas mesmo com toda essa pressão excedida pelo setor, a lei foi aprovada por unanimidade e entrará em vigor dentro de 24 horas. Eles também não falam aqui qual é a data, em 24 horas, da publicação da matéria ou depois de que foi aprovada. Então você tem que ver por aí que alguma coisa está errada. Será aprovado em todo o território nacional, inclusive nas regiões onde a tecnologia ainda não havia chegado. A autora da lei, apelidada de Nova Lei do Ventre Livre, deputada Juju Pimenta, do Partido da Mulher Brasileira, PMB, comemora a aprovação e esclarece as fake news que foram difundidas sobre a medida. Tem gente falando que a Lei do Ventre Livre tem a ver com questões de gêneros, mas não é. Ela é voltada para a população em geral, pois é errado pegar um exame cujo objetivo é enganar o consumidor, dizendo que vai descobrir algo que não existe. Engraçado dizer o consumidor, família? Os pais, Afinal, bebês nascem sem gênero. Eles são neutros. E aí eles continuam mentindo aqui. Mas, de antemão, meus irmãos, eu digo pra vocês que quando um sistema quer enganar você, quer iludir, eles costumam fazer esse tipo de coisa, criar várias teorias com uma verdade que existe. Você sabe que eles têm lutado muito para mudar o nosso português, para acabar com o masculino e o feminino, até na forma de se expressar. Professores têm sofrido grande perseguição em faculdades do mundo todo, em escolas do mundo todo, no sistema educacional, por não concordarem com essa ideia e não quererem ensinar esse tipo de coisa para os alunos. Então, isso é uma verdade, esse ativismo colorido está acontecendo no mundo inteiro e é um fato. Agora, solta uma matéria dessa, você vê que é em um portal de internet de grande confiança, o R7. Agora, fazem isso justamente para quê? Para que as pessoas que estão mais atentas, por uma distração, passem isso aqui adiante e sejam acusadas de você é fanático, olha só, você acredita em tudo. Entende, meu irmão? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para que, principalmente você que já acompanha o canal, preste bem atenção nesse tipo de matéria e tenha cuidado. É importante a gente se informar sempre com a mídia. Como eu digo para vocês, eles não inventam a notícia, mas eles manipulam e muito. E esse aqui, tá claro que é uma brincadeira, porém é uma brincadeira de duplo sentido. E eu acredito que o que eles querem ver aqui são duas coisas. Primeiro, como as pessoas mais atentas vão lidar com essa notícia, quantas delas vão perceber que de fato se trata de uma brincadeira, e ver a reação da sociedade diante de uma notícia dessa que pode sim se tornar realidade a qualquer momento, assim que essa agenda continuar avançando. O sistema, meu irmão, acredite, ele não faz nada por acaso. Você deve ter prestado atenção, não li ela completa, mas você vê que ela é muito bem escrita. Eles usam argumentos aqui que está sendo falado no mundo inteiro. Por exemplo, esse trecho aqui, Agora a deputada estuda uma nova lei para proibir a fabricação e a comercialização de produtos infantis nas cores rosa e azul.
pois poderia induzir os bebês a se tornarem meninos ou meninas, sendo obviamente todos são menines. Será mais uma luta árdua para garantir às nossas crianças o direito de não serem nada nem ninguém. Força, companheiros! Aqui eles destroem mesmo o português e fazem isso porque de fato existe esse movimento querendo esse tipo de coisa. Eles ainda não deram um passo tão grande como esse, mas pode, repito, vir a ser dado a qualquer momento. Então, meus queridos irmãos, é bom a gente ficar mais atento do que nunca, porque a própria Bíblia fala que no final dos tempos, quando o governo do anticristo foi instalado, se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Eu já disse para vocês que eu desconfio seriamente se o anticristo não se trata de um sistema. Atos anticristãos. Eu desconfio muito disso. E se de fato a gente tiver certo, ele está sendo implantado nesse exato momento. Você vê que as leis que estão sendo criadas, elas são totalmente anticristãs. Há um combate no mundo todo muito grande, a mídia não fala, as pessoas acham que por isso não está acontecendo, mas há uma cristofobia, se é para colocar assim, não é como eles fazem, tudo é fobia. Então uma cristofobia muito grande no mundo, um combate muito grande. Eu fiz, por exemplo, o vídeo do Dragon Ball, a parte 3, amanhã, se Deus quiser, sai a parte final, mas se você não assistiu, assista. Você vai ver as várias referências diabólicas que tem naquele anime. E muitas pessoas dizendo, mas no Japão, eles estão nem aí para o cristianismo, como se demônio só existisse na cultura cristã. Na verdade, isso é o que reforça que de fato existem essas entidades, é que milhares de culturas, em diversas épocas do planeta, relatam as mesmas criaturas, pedindo coisas ruins, sacrifícios de sangue, violência e etc. Isso está em diversas culturas. Agora cada um chama do seu jeito, mas a criatura, no que ela pede e o que ela oferece em troca disso, você vê que é a mesma coisa, se trata de demônios. A diferença do cristianismo é que ele explica, como nenhuma outra, deixa claro, revela os fatos. E é isso que esse pessoal não aceita. Principalmente a criançada, a turma mais jovem, cria uma verdadeira idolatria pelos criadores desses animes. Então é muito importante a gente fazer essas revelações aqui. Eu pretendo fazer de outros animes e peço que você assista lá, meu irmão, porque vale muito a pena. Então, meus irmãos, eu espero que com esse vídeo eu tenha de alguma forma ajudado a treinar um pouco vocês a perceberem, a olhar sempre as entrelinhas. Outra dica que eu posso dar, olhe sempre quem foi o jornalista que deu aquela notícia. Olhe também em que área do site ele está, tá certo? Se você está no G1, você tem que ver se está no G1 Notícias, no R7 Notícias, tá certo? Na parte realmente de informação. E leia sempre a matéria até o fim. Não pule linhas, não faça o trabalho pela metade, meus irmãos, porque infelizmente é isso que o sistema quer. Ele quer que você tenha uma noção do que está acontecendo, mas manipulam a notícia para que você saia repetindo a fake news. E às vezes eles mesmos, né, dão uma coisa a entender, quando você repete aquilo, ele diz, não, a gente não falou isso não. O que a gente falou foi isso, isso e isso. Às vezes porque você pulou uma linha e teve o raciocínio que eles queriam que você tivesse. Toda a matéria foi voltada para aquilo, para que você acreditasse, para que você falasse daquela forma que eles querem. E depois eles mesmos te acusam de ser ignorante e de ter feito fake news. Então isso é uma tática do sistema. Se tem uma coisa que ninguém pode segurar, é a palavra que já foi dita. Então quando grandes verdades escapam, o jeito é fazer outras versões dessa verdade para que as pessoas possam escolher o que as mais lhe convém. E infelizmente o pessoal sempre escolhe a mais sensacionalista, a mais mentirosa. E aí que está o perigo. Quando muitas pessoas passam a repetir aquela mentira, aí eles dizem... Aí eles criam legitimidade para criar leis para nos censurar. Olha aí, ó, a gente vai ter que proibir você de fazer informação, de passar informação, porque você é sensacionalista. Entende, meus irmãos, como o sistema é terrivelmente cruel? Então foi muitos e-mails que eu recebi sobre essa dica, né, sobre essa matéria. De longe foi a mais pedida dos últimos 2 meses, mais ou menos. Muitas pessoas realmente pediram isso aí. E não precisa pedir desculpa, tem gente mandando e-mail. Ó, Davi, eu vi que era fake. Desculpa, irmão, por ter mandado. Irmão, não precisa pedir desculpa, isso acontece. Como eu disse, até eu também já caí algumas vezes em matérias desse tipo. Mas vai ficando cada vez mais difícil à medida também que a gente vai adquirindo experiência, meus irmãos. Então eu peço, por favor, que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, porque aqui, embora se trate de uma matéria fake, repito, ela serve para 2 coisas aí: ver como os despertos passam isso para frente e acostumando a sociedade, ver a nossa reação diante dessa notícia, porque eles têm exatamente isso como meta. Mais cedo ou mais tarde, eles vão chegar nesse ponto. Muitas das coisas que eles falaram aqui
são propostas reais para mudar, por exemplo, o nosso português e tirar o gênero das frases, você não poder dizer homem, mulher, tem que chamar por pronomes que nem existem, coisas absurdas. Então é preciso muito cuidado com isso, meus irmãos, porque para o mal triunfar, basta apenas que os homens bons não façam nada. Então eu vou ficando por aqui, meus queridos irmãos. Não deixa de ir lá pro nosso canal 1, tá certo? Tá lá o vídeo do Dragon Ball esperando por você. Não sei quanto tempo vai ficar. Se cair, eu não repostarei, porque esse já é um vídeo antigo que está sendo repostado. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. Tamo junto.